esse Grenaldo Filho, ele chegou na minha casa querendo saber o que tinha acontecido, quem que era o pai dele. Ele não sabia quem era o pai, porque todo mundo, o que ficou foi de que o pai era um bandido, o pai era um terrorista. E aí a Crimeia foi lá no nosso arquivo, buscou a pasta do Grenaldo de Jesus Silva e mostrou os documentos que nós tínhamos dele. Na verdade, ele foi um herói nacional. Ele lutou pela democracia, ele lutou contra a ditadura, e você vê que ele vem desde, a doutora Eugênia contou aqui a história dele, ele vem desde o começo do golpe, lá de 64, resistindo, e acabou sendo expulso da Marinha, foi preso, e ali foram processados e condenados mais de 500 marinheiros, e ele teve a pena maior. O Grenaldo não pode ser esquecido. Eu acho isso, esse trabalho aqui, eu lembro, nossa, Grenaldo, estou aqui muito emocionada. Estou muito emocionada, porque eu vejo você me abraçando, a mim e a Crimeia. Você também é nosso filho. Você é filho do Grenaldo e é nosso também. Então, isso me traz aqui. Eu vejo que nós, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, a gente vem desde, não sei, olha, gente, podemos falar que nós temos mais de meio século. Sabe o que é meio século nessa luta? Eu digo assim, eu tenho 80 anos. A maior parte da minha vida foi buscando desaparecidos. Desaparecidas, desaparecidos. Né? Então, e nós recebemos do Estado muito desaforo, gente. Nós, não foi assim, tá? Nós precisamos de democracia, inclusive, para a gente ter esse diálogo. Eu poder sentar assim com a ministra, com a doutora Eugênia, com essa maravilhosa aqui, que é a reitora. Eu acho, ela e a Soraya, né, são as reitoras da Unifesp, que possibilitaram a criação desse centro de antropologia e Soraya, ó, um beijo grande para você. E quem provocou isso, está aqui, que é professora também da Unifesp, que é Leonora Menepucci. E quem sugeriu, está aqui também, que é o Adriano Diogo, que era o presidente da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, aqui do Estado de São Paulo. Então, a gente está aqui se reencontrando num momento histórico mesmo, sabe, desse país. E nós precisamos da democracia, porque nesses momentos assim que a gente avança, que a gente consegue um trabalho de mais de 50 anos. Eu trouxe esse livro aqui para vocês verem, não é para pegar, porque ele é pesadíssimo, ele pesa 2,6 kg, ele tem 960 páginas, ele conta a história da morte, principalmente, mas alguma história também da vida, depende de cada familiar, de 436 mortes desaparecidas por livro da ditadura. Foi sistematizado e organizado pela historiadora, que está aqui também, que é a Janaína Teles. Então, olha aqui, ele não está atualizado, ele é atualizado até o ano de 2009, mas ele começa lá na nossa luta pela anistia, que ainda era ditadura. E quando eu falo anistia, não é anistia para golpista, nós estamos falando de anistia para brasileiros e brasileiras que lutaram contra a ditadura, que defenderam a democracia. Eu tenho aqui a foto, ó, do 22 de agosto de 1979, os familiares estão lá na plenária, onde estão nossos desaparecidos políticos, estão lá, familiar de Honestinho, Fernando Santa Cruz, Mário Alves, vários aqui fotografados, né? Então, essa luta vem de longe. Hoje a gente comemora uma vitória, mas não acabou a luta. Pelo contrário, essa luta tem muito ainda a que ser continuada. E que bom que vem a terceira e quarta geração para o nosso movimento, porque, na verdade, nós somos
a segunda geração. Eu e a Crimeia, o Adriano, a Eleonora, nós somos a segunda. A primeira foi nossas mães, para denunciar a ditadura, os crimes da ditadura. Né? Desde então, nós carregamos essa pergunta: onde estão nossos desaparecidos? E tudo isso aqui, gente, feito com a conversa com familiares, com ex-presos e ex-presas políticas, algumas pesquisadoras e pesquisadores aí da universidade, né, que nós vamos conseguindo algum documento, alguma informação, porque até hoje os arquivos militares não foram abertos. Lá que estão as informações, lá que tem as principais informações, né? E até hoje a gente descobre que, outro dia eu vi o Pádua Fernandes, que é um dos pesquisadores, trazendo informações daquela época, que agora que apareceram lá no Arquivo Público. Onde que elas estavam? Com os torturadores. Os torturadores, esses militares, eles levam os arquivos para suas casas, estão lá. Tem muito baú ali para contar a história e que não foram abertos esses baús, né? Então, isso essa motivação, essa busca pelos desaparecidos, na verdade, é a busca pela história do Brasil, que o Brasil tem que conhecer sua história, que não conhece ainda, né? Por isso que tem muito jovem que ainda pede a ditadura, que não sabe que pede a volta dos militares, que não sabe que aquilo representa ditadura, assassinato, desaparecimento de corpos, estupros, desestruturação das famílias. Eles falam em defesa das famílias, mas eles desestruturam as famílias, né? Eu tive meus filhos sequestrados, minha irmã teve filho na cadeia, o Grenaldo nem pôde conhecer direito o pai dele, porque ele era um menino de 4 anos de idade, quando o pai é assassinado pela ditadura, pelo DOI-CODE. Então, esse trabalho nosso está começando, gente. Né, assim, porque, aliás, tem um ditado, né, que diz que recomeçar é privilégio dos fortes, né, das pessoas fortes. Nós estamos sempre recomeçando. Hoje nós estamos recomeçando esse processo, né? E que bom que tem aqui o CAAF, que eu quero, assim, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, eu acho muito importante, porque nossos remanescentes ósseos, que o pessoal do CAAF chama remanescentes ósseos, a gente chamava de ossadas, as ossadas de Perus, né? Com isso, o pessoal, outras universidades ficaram com essas ossadas. Minas Gerais, pelo menos com o material genético, ficou lá em Minas Gerais. A UNB, a Universidade de Brasília, lá tem remanescentes ósseos que provavelmente são dos guerrilheiros do Araguaia, porque esse movimento Araguaia é onde concentrou o maior número de desaparecidos políticos da história desse período, da ditadura militar, né? E fora que ali também tem desaparecidos, pelo relatório da Comissão da Verdade, 8.350 indígenas, 8.350 indígenas, né? Aqui eu lembro do Zelic falando, né? O Zelic, o Marcelo Zelic sempre vinha, em toda reunião ele falava os 8.350 indígenas. Onde estão? O que fizeram? Quem são? Não tem uma fotografia, não tem. No entanto, o Zelic trouxe até um vídeo que o Zelic também foi um grande pesquisador. Ele trouxe um vídeo com os militares torturando indígenas, né, no pau de arara, ainda desfilando, né? Não sei se a senhora viu, mas viu esse vídeo? Tem esse vídeo. Então, quer dizer, a verdade está longe ainda de acontecer, mas hoje foi um passo importante, não podemos perder isso de vista, né? Mas nós temos que
voltando aqui para a universidade, todas as universidades, o Unicamp traiu a gente, a Universidade Federal de Minas Gerais não deu notícia, cadê aquele material genético, não sabemos. A Universidade de Brasília, que também é uma universidade pública, está lá com nossos, não sabemos se é 28 ou 29 indivíduos, né, remanescentes ósseos de indivíduos que provavelmente podem ser do Araguaia e que tem, eu vejo assim, aqui a Unifesp, vocês não imaginam o valor que vocês têm para a história desse país, para produção acadêmica, para produção científica, para produção política. Essa universidade aqui merecia um título especial, porque ela recebeu essas caixas com remanescentes ósseos que vieram lá do cemitério do Araçá, que vieram com fungos, que vieram com fungos, porque tomaram chuva, estavam lá nas goteiras, debaixo da água. Quer dizer, a gente viu ali, inclusive, água, o alagamento daquelas caixas, colocando em risco todo o material genético. Fizeram tudo isso praticamente assim, se não fosse essas 3 aqui que eu estou falando, da universidade, a Soraya, são as mulheres, hein, não é porque eu sou feminista, mas foram as mulheres, a Soraya, a Eleonora, a Rayane, gente, quem tem uma figura dessa, tem tudo, né? Tem tudo na vida, né? Olha, vieram para cá, fizeram, e realmente a Vala de Perus começou a ser estudada com seriedade aqui, porque o Denis já tinha sido reconhecido, só que não era o Denis, percebe? Ainda bem, Grenaldo, que o Grenaldo é daqui, aqui é verdadeiro. Aqui você está sabendo que você está recebendo os reportagens de Grenaldo Jesus da Silva, sabe? Aquele herói nacional, nós estamos recebendo. E aqui pegou o Aloysio Palhano, que eu francamente não acreditava que fosse achar o Aloysio Palhano, né? Porque a Inês Etienne tinha achado ele lá na Casa da Morte, tinha ouvido a voz dele, e ele estava enterrado aqui em Perus. Então, esses 42 que o doutor Samuel falou, que agora são 41, né? Porque o Aloysio Palhano fazia parte desses 42. Agora, esses de Perus, que a gente tinha certeza, eram 6, que era o Flávio de Carvalho Molina, que com certeza é ele, porque foi estudado o material genético dele, a doutora Eugênia acompanhou o caso. Tem o caso do Frederico Eduardo Maia, que nós não sabemos, mas que foi identificado, né? Tem o caso do Dimas e do Denis, o caso do Grenaldo, e agora a falta do Francisco José de Oliveira, o Chico Dialético, que nós temos para fechar a Vala de Perus, daquela proposta lá em 1990, né, que nós está fazendo 35 anos agora, no dia 4 de setembro, a abertura dessa vala, né? Mas, quer dizer que todo mundo, praticamente, a grande maioria daqueles que a gente procurava, assim, insistentemente, vocês podem procurar nos jornais, que a gente dava muita entrevista, falava na televisão, falava em rádio, esses, porque naquele tempo não tinha esse negócio de rede social, né? A gente falava, praticamente foi a Unifesp, foi o CAAF que achou, e que teve dificuldade no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro teve a coragem, eu falo coragem, desfaçatez, de fechar a comissão especial sobre mortes e exercícios políticos, uma comissão de Estado, que não pode ser arbitrariamente fechada por um presidente. Essa comissão não pode ser fechada, não. Pode ser, e essa comissão é a garantia, inclusive, da democracia nesse país. Porque se ela não estiver funcionando, a democracia também não está funcionando. É fundamental. É uma comissão de Estado. Foi uma conquista também dos familiares. Eu me lembro muito bem, foi lá em 95, foi logo que nós, quando abriu essa vala de Perus, gente, ela trouxe muito, ela impulsionou muitas lutas
pela memória, pela verdade, pela justiça, ação no judiciário, atos políticos. Nossa, quantos atos políticos nós fomos que fazia na Assembleia, fazia na Câmara. Eu quero lembrar que tem uma mulher aqui também que foi muito importante, além da Luz Irondina, né, que foi a grande estrela da Vala de Perus, mas porque ela nos chamou e disse: os familiares é que decidem aqui o que tem que ser feito. E eu tenho uma carta, viu, gente, uma portaria que foi assinada pela Luísa Irondina, me nomeando para ser da Comissão Especial de Investigação. Eu devia ter trazido hoje, esqueci, não trouxe, mas eu vou tirar uma foto e mandar para vocês colocarem aí essa nomeação. Mas a Tereza Lajolo foi relatora da comissão que investigou os desaparecidos políticos. É a única comissão, de fato, que funcionou, porque o Nilmar Miranda foi de uma comissão também, que ele foi da Cultura dos Direitos Humanos, que o Nilmar Miranda foi deputado federal, foi preso político e fez também muita coisa pelos desaparecidos políticos. Ele fez uma comissão de representação. Ele tinha autoridade, né, pelo Congresso Nacional de buscar corpos. Mas a Tereza e outros mais fizeram os outros. Ela é a única da comissão que está aqui, a Tereza Lajolo, que eu acho que tem que ser referenciada nesse momento, porque se não fosse ela também, a gente não teria. Porque essa comissão aí, gente, com essa mulher e os outros mais, que só tinha ela de mulher. Aliás, nós mulheres somos poucas, mas também fazemos toda a diferença, né? Poucas assim, na representatividade, porque nós somos maioria na população. O que aconteceu? Como é que nós entramos no arquivo do ML? Essa comissão parlamentar foi lá junto com a gente. O Ministério Público, naquele dia, foi contra nós, mandou lacrar, disse que nós não podíamos. O cara que era o diretor do ML, que era o doutor Antônio de Mello, que foi o que assinou o laudo falso do Manuel Fiel Filho, ele assinou o laudo falso, ele disse que nós não entrávamos. Olha, gente, essa comissão falou: não, elas vão entrar. Então, eu não vou contar tudo para vocês, mas foi graças a essa comissão, foi lá com a gente, lá dentro do ML. E a partir dali, esse doutor Antônio foi destituído da direção, porque ele assina laudo falso. Por que a gente não quer o ML, gente? A gente falou o tempo todo: nós não queremos o ML, aqui que é o lugar certo. As outras universidades não deram certo, mas aqui que é o lugar certo, porque tem que ter autonomia, não pode ser dependente do poder policial. A versão que davam lá no DOI-CODE, o ML reafirmava aquela versão, entendeu? Você vê que o Grenaldo não suicidou-se, né? E nós temos que lembrar que, então, esses arquivos ainda têm que ser. Eu fico triste. Da USP, não, a USP, o cemitério do Araçá era a Universidade de São Paulo. Nós quebramos a cara com tudo quanto foi a universidade, nós tínhamos medo. Quando nós íamos para cá, nós estávamos com medo, porque nós quebramos a cara, essa que é a verdade. Agora, então, e nós estamos aqui, vai fazer 11 anos, né? 11 anos, porque foi esse CAF foi fundado em 2014, e foi uma reivindicação nossa. Que tem também uma história, que tem que ser contada essa história, né, um dia, porque é uma história interessante também, e de muita luta, né? Então, ali no ML, nós entramos ali no ML com o apoio desses parlamentares, que eram 5 ou 6, né, da comissão. Foi esse pessoal que deu uma força ali para a gente, né? Então, isso é muito importante. E nós tivemos também um apoio da mídia, viu, gente? A mídia, nós não podemos esquecer da mídia, não, porque todo mundo mete o pau aí na mídia, não sei o quê, mas foi a mídia. O Grenaldo, como é que nós
porque a gente conhecia, o Grinaldo de Jesus da Silva conhecia. Eu até lembro o dia que deram a notícia da morte dele, porque saiu na televisão, que morreu, foi morto um terrorista no aeroporto de Congonhas, eu me lembro disso. Mas um terrorista a gente sabe que é um de nós, né? Mas e daí? Você tem que achar a família. A gente não conseguia achar a família. E quem achou essa família foi Eliane Brum, uma jornalista da revista Época. Como é que ela achou? Quer dizer, na verdade, ela foi procurada pelo aquele cara lá, o controle de voo, né? O controle de voo, que era um militar da aeronáutica, que ele vai procurá-la, porque ele não aguentava mais de carregar essa. Ele viu ele sendo assassinado, ele foi assassinado, não era suicídio. E ele não aguentava ter esse acontecimento na vida dele e ele não poder. E ele ainda tinha, o pai tinha uma carta para o filho que nunca chegou, uma carta para o filho. O pai levou um tiro no peito e a carta estava no bolso, a carta foi ensanguentada. Mesmo assim, os matadores levaram essa carta, né? Então, com certeza era de muito amor, viu? Uma carta de muito amor. Ele sabia que estava correndo um risco de vida, que a ditadura era isso. E eu falo assim, eu e a Crimeia, e mais não sei quem, e o Adriano, que eu me lembro bem, nós podíamos ser um desses aqui, ó, desaparecidos. Por isso que nós temos esse compromisso de estar sempre em busca dos desaparecidos. Nós podíamos ser um Grinaldo da vida, né? Uma Grinalda, né? Ficaria melhor. Bom, essa Eliane Brum, gente, ela faz essa matéria no jornal, contando desse cara do controle de voo, que era um militar da aeronáutica. E essa reportagem sai na época, na revista Época. E a cunhada